Olá, amigos, aqui quem está falando é o Leverson Farias Lamonnier Costa, sou PhD em Física pela Unicamp, tenho pós-doutorado em Economia pela FEA USP. Eu construí a teoria econômica quântica, né, a teoria que está provando para o mundo que a economia está mal fundamentada da sua premissa maior, a lei da oferta e demanda, onde toda a estabilidade econômica da moeda e do preço, onde a economia funciona da melhor forma, está justamente em alta inflação, que é uma baixa desinflação, que é uma baixa taxa de juro, enfim. Basta você elencar aqui no YouTube, Leverson Costa, que vai elencar uma série de vídeos eu fazendo essa explicação. Bom, o que eu vou voltar aqui novamente é mostrar esse outro lado da teoria econômica quântica. Ela é uma teoria tão poderosa que ela está explicando corretamente a origem do universo, o fenômeno de antimatéria, matéria, enfim. Eu já provei aqui em vídeos ela como que você lê esse gráfico, basta você ler esse gráfico aqui, ó, corretamente, ele te dá as informações lá das flutuações quânticas, do efeito Casimir, da incerteza, da energia, do princípio de Heisenberg, ah, a energia de vácuo, que eu já falei também, enfim, o processo de aniquilação matéria-antimatéria. Então, o que eu vou trazer para cá é mostrar como que esse gráfico ele prova um resultado poderoso lá do desacelerador de antiátomos lá no CERN, na Suíça. É muito poderosa. Então, e também a questão, novamente, do número imaginário complexo, o número imaginário puro lá dos números complexos, o I. Como que ele está presente também. Porque eu já fiz um vídeo, eu vou fazer novamente nesse vídeo, provar para vocês que essa antimatéria, na verdade, é a nossa razão. Entendeu? Porque antimatéria é o inverso da matéria. Então existe isso, é um número imaginário, que significa a razão, que é o número negativo. Que eu já falei, é o número negativo, né? Você olhar aqui nesse gráfico, os números inteiros negativos, eles são menores do que os números positivos. Então vamos lá. Eu vou falar também novamente desse número imaginário com muito mais propriedade aqui. Né? Que a gente vai falar dos números complexos a partir dessa teoria dos números complexos e o seu complexo conjugado. Então vamos lá. Então, a teoria econômica quântica é uma teoria semiclássica, porque ela é uma parte clássica, física clássica, força da gravidade e força elétrica, que é esse gráfico 1 sobre x ao quadrado, mas quântica também, porque eu já provei que ela também abarca efeitos quânticos, né? Por exemplo, essa intensidade da luz laser aqui, ela decai também por essa função 1 sobre x ao quadrado, que é esse próprio gráfico. E a energia de vácuo quântico também é esse próprio gráfico também. Então ele extrai várias informações de física quântica, por exemplo. Né? Então, essa intensidade aqui, ela é 1 sobre x ao quadrado, e você vê no centro desse gráfico o quê? O sinal do corpo em queda livre, aqui, ó, tá vendo? O sinal do corpo em queda livre. Aqui é um movimento acelerado, de baixo para cima, e aqui é um movimento desacelerado, que é de cima para baixo. E aquilo que nós falamos, o universo está expandindo de forma desacelerada, conforme a teoria da inflação cósmica, a teoria do Big Bang, porque eles falam que no primeiro momento houve aquele boom, aquela velocidade, aquela aceleração muito forte. Então é justamente isso, por isso que ele cresce desacelerado, aqui ó, esse movimento desacelerado, né? Esse movimento desacelerado, porque nesse caso aqui a velocidade inicial é mais forte do que nesse caso. No movimento acelerado é isso, essa velocidade inicial é menor do que a final, mas na desaceleração a velocidade inicial é maior do que a velocidade final. E aí, portanto, o universo está expandindo de forma desacelerada, e isso vai encaixar com a experiência de desaceleração de antiátomos lá no CERN. Só para você ver. Então esse gráfico da teoria econômica quântica, que é a força gravitacional, o gráfico da força gravitacional, está explicando corretamente a origem do universo, seus efeitos de expansão, contração, enfim, e os efeitos quânticos relacionados.
Então, eu já fiz aqui essa explicação em vários vídeos, que a gente tem que ir direto aqui nessa explicação desse gráfico aqui, que ele explica corretamente lá na parte, uma parte que eles chamam, aqui ó, na experiência do CERN, no acelerador, no desacelerador de antihidrogênio, eles falam que ao serem libertados os átomos de antihidrogênio, ao serem libertados os átomos de antihidrogênio, eram observados a cair, indicando uma atração gravitacional em direção à Terra. E é justamente isso que está acontecendo. Então, para eu extrair essa informação, bastou eu ler o quê? Bastou eu ler essa equação da energia do átomo de hidrogênio. Então eu fazer o gráfico dessa energias do átomo de hidrogênio, ela te dá essa informação que esse antihidrogênio ele está caindo conforme os resultados da experiência do desacelerador de antiátomo, do desacelerador de antiátomos lá no CERN. Perfeito! Então a gente precisa saber ler as equações, saber ler as informações que estão no gráfico. Esse que é o segredo. Então essa própria equação aqui, essa própria equação, ela te dá a informação que o átomo de hidrogênio está caindo mesmo conforme os resultados lá do CERN, do desacelerador de átomos de antihidrogênio. Perfeito! Que são os níveis de energia. Então vamos aqui, ó. Então, só para você ver. Então, igual ele fala aqui, nesse caso, igual fala na equação de Paul Dirac, vamos voltar aqui, na equação de Paul Dirac, ele teve um problema com a função x ao quadrado. Por isso que aqui, ó, x ao quadrado. Aqui era o problema da equação de Paul Dirac, lá na questão lá para ele escrever a antimatéria, aquela coisa toda, né, que ele ganhou o prêmio Nobel, que ele falava assim, ó, a equação de Dirac poderia ter duas soluções, uma para um elétron com energia positiva e outra para um elétron com energia negativa, mas a física clássica ditava que a energia de uma partícula deve ser sempre um número positivo. Dirac interpretou a equação como significando que para cada partícula, Dirac interpretou a equação como significando que para cada partícula existe uma antipartícula correspondente. Justamente porque esse gráfico aqui, ele te dá, se você jogar 2 aqui, ele tem esse resultado. Se você jogar menos 2, tem um resultado de lá, que é o correspondente. Eles dão o mesmo valor correspondente. Só que o valor de 1 dividido por menos 2 ao quadrado, ele vai te dar um número, que é igual 1 dividido por 2 ao quadrado. Só que esse menos 2, ele é sempre menor do que o 2. Ele é sempre menor do que o 2, matematicamente, porque você sabe que o gráfico cresce do menor para o maior, não é isso? A gente cresce do menor para o maior. Então vamos lá. Aí ele fala aqui. Então, e aí, ele fala, Dirac interpretou como significando que cada partícula existe uma partícula correspondente, exatamente igual à partícula, mas com carga oposta. Por exemplo, para o elétron deveria haver um antielétron ou pósitron idêntico em todos os aspectos, mas com carga elétrica positiva. É o que a gente chama de um conjugado complexo. É o conjugado. Essa descoberta abriu a possibilidade de galáxias e universos inteiros feitos de antimatéria. Então, por exemplo, o universo está desacelerando, ele está expandindo de forma desacelerada. Mas o que faz eu jogar essa bola de baixo para cima? A minha consciência, a minha razão, a minha imaginação. Porque eu já provei, eu escrevi um artigo provando que razão é imaginação, que é simbolismo também. Porque eu inovei o método de investigação da natureza de Francis Bacon baseado na memória, na imaginação e na razão. Eu inovei na imaginação. Então, só para você ver que
eu consigo explicar isso aqui, que existe um simbolismo muito forte em mim. Por exemplo, eu nasci numa segunda-feira. Você sabia que a segunda-feira, quem nasce na segunda-feira é o anjo Gabriel e significa a imaginação? Pois é. E eu sou da loja maçônica Tubal Caim, que é a segunda-feira. Grande arquiteto do universo, origem do universo. Então, continuando aqui. Mas quando a matéria e a antimatéria entram em contato, elas se aniquilam, desaparecendo um flash de energia. Aquilo que eu já mostrei aqui. Correto. Então, eles falaram no CERN, tem esse desacelerador de antiprótons e eles querem buscar compreender suas propriedades. Então, ele fala aqui, ó, sim, aí aqui, sim, foi observada a interação da gravidade com a antimatéria, especificamente através do experimento colaborativo Alpha no CERN, que demonstrou que átomos de antihidrogênio são afetados pela gravidade compatível com a matéria comum. Mas olha essa equação da energia do átomo de hidrogênio. Ela é menos 1 sobre n ao quadrado. Então, qualquer número que você jogar aqui para n, ela sempre vai dar um valor negativo. Que é quem? A antimatéria. O antihidrogênio. Porque o menos 1 sempre é menor do que o 1. Mas, como era uma função 1 sobre n ao quadrado, era o conjugado dessa função. Ou seja, nessa função está o sinal do corpo em queda livre. Não tá? Por quê? 1 ao quadrado é 1. 2 ao quadrado é 4. Mas o que é 4? É 1 mais 3. 3 ao quadrado é 9. Mais 9 é 1 mais 3 mais 5. O que é isso? Isso é proporção de Galileu. Corpo em queda livre. Caindo para a Terra. Continuando. Aí ele fala, assim... O antihidrogênio caiu na Terra em vez de subir. Justamente aqui, ó, porque o gráfico dessa equação da energia do átomo de hidrogênio é ele aqui, ele dessa forma. Você jogando valores negativos e positivos para N, ele é dessa forma. E é justamente aqui, ó. Quando eu solto ele é o quê? Se eu soltar ele aqui, o que é? Proporção de Galileu. Corpo em queda livre. Então, o antihidrogênio cai na Terra em vez de subir, como previsto pelo princípio da equivalência de Einstein. O resultado é uma confirmação da relatividade geral e permite descartar a existência de gravidade repulsiva entre a matéria e a antimatéria. Só que elas são correspondentes, elas estão trabalhando o tempo todo. É um par conjugado. Continuando, aqui que é interessante, controle de campos magnéticos. Os cientistas conseguiram manobrar os campos magnéticos para permitir que os antiátomos se movessem para as extremidades da garrafa onde estavam aprisionados. Então, se eu soltar daqui para cá não é extremidade? Isso daqui numa garrafa aqui é extremidade. Se eu solto daqui para cá, ele vai para a extremidade do gráfico, não vai? Vai. Se ele está aprisionado aqui, ó. Quando eu solto, ele vem para cá. Justamente isso. Aí ele fala, observação do movimento. Isso aqui é lá no CERN, daqui é a informação do CERN, que ele fala, ao serem libertados, eu estou segurando o átomo aqui, eu estou segurando o átomo de antihidrogênio. Ó, ao serem libertados, os átomos de antihidrogênio eram observados a cair, ó. Olha o sinal do corpo em queda, justamente o que acontece. Ao cair, eram observados a cair, indicando uma atração gravitacional em direção à Terra. Justamente isso. Ou seja, essa equação da energia do átomo de hidrogênio, ela guarda essas informações. Está explicado? Então, o que a gente precisa é saber ler as equações. Ao mesmo tempo que x ao quadrado é a distância ao quadrado, isso daqui também é uma área quadrada. Ou seja, ao mesmo tempo, isso daqui guarda as informações da pressão Casimir, que é força sobre a área. Justamente isso. Entendeu? Eu expliquei aqui experimentalmente. Isso aqui, ó. Então, e aqui, por isso que você vai ter menos 1.
que é a força maior. Porque a força 1 menos 1, 1 dividido por 1 ao quadrado é o quê? 1. 1 dividido por 2 ao quadrado, essa força já é menor. Essa força já é menor do que 1 dividido por 1. Por isso que essa força nesse ponto ela é maior do que nessa, do que nessa, do que nessa. Explicado. Está explicado. Então, tá vendo? Então a teoria econômica quântica, Deus é a prosperidade. Essa teoria econômica quântica que é capaz de a gente enxergar como funciona a origem do universo e seus efeitos. Viu que coisa linda aqui? Portanto, soluciona o problema de Paul Dirac. Então aqui você tem 1, aqui você tem menos 1. Mas o que é o menos 1? O que é o menos 1 ao quadrado? O que é o menos 1 ao quadrado? O que é o menos 1? É o i ao quadrado. É o i ao quadrado. É o i ao quadrado. É o número imaginário. Ou seja, a razão universal. Aqui guarda o número imaginário puro, i ao quadrado. Olha, aparece ao quadrado de novo. Antimatéria. A antimatéria. Essa razão universal que é a imaginação. Não é verdade? Como é? Eu seguro ele aqui. O que faz eu soltar ele? A minha imaginação. Eu solto ele, a minha razão. Que soltar? Pronto. Tá aí. Então é essa razão universal que sempre existiu. Então quem consegue conectar com ela, consegue enxergar grandes conhecimentos. E aqui, por isso que lá na árvore da vida é o Exode. É isso aqui, ó. Exode 9. Porque o Exode 9, ele tem a ver com a construção, ele significa os fundamentos. Na árvore da vida representa o alicerce sobre o qual o mundo foi construído. Esse Exode é o princípio criador. E na árvore da vida, ele é a razão universal, o princípio criador, o plano astral, a imaginação, o anjo Gabriel, o anjo anunciador. Por isso, entendeu? É isso aqui, ó, na árvore da vida. Perfeito. Porque o número 9 é o fim de um ciclo e a origem de outro ciclo. É isso. Que é sequência de Fibonacci. Então, por isso que é o conjugado. Então, aqui, como que eu consegui visualizar isso aqui? Lembra que eu vim explicando esse gráfico, ó, de cima para baixo? Então, eu consegui visualizar isso olhando esse conceito aqui. Olhando o conceito, deixa eu vir para cá. Olhando o conceito, eu consegui visualizar aí, olhando esse conceito aqui, lá da definição dos números imaginários puros, lá dos números complexos, isso aqui. Tá vendo aqui, ó? O conjugado desse, para esse mesmo valor de x, você tem esse ponto aqui e você tem esse ponto. Entendeu? É a mesma coisa que eu olhar para esse gráfico. Então a gente precisa saber ler as equações, saber ler os gráficos melhor, hein? Entendeu? Então, aquilo que eu falei, essa equação aqui, ela não é só a distância ao quadrado, ela também é uma área ao quadrado. Isso aqui também é uma área ao quadrado. Então, é como que... Então, daqui para cá é o movimento desacelerado. Daqui para cá é o movimento acelerado. Mas eles são conjugados. O que é a palavra conjugado? Deriva do verbo conjugar, que por sua vez vem do latim conjugare, formado pelo prefixo con, que é junto, e jugare, unir, ligar. O termo latino significa, literalmente, unir sobre o mesmo jugo. O mesmo jugo, ao longo do tempo, o significado evoluiu para abranger diversos contextos, desde a gramática até a matemática, a biologia, mantendo sempre a ideia central da união e da associação. Então, o conjugado é o mesmo significado de razão, porque razão como logos ou verbo. Razão, ela significa reunir, juntar, medir, falar ordenadamente, com clareza. Isso é simbologia. Então, porque isso aqui é um símbolo que reflete essa equação, que também é uma estrutura simbólica. Porque n ao quadrado, ele também é uma pirâmide. 1, 3, 5, 7, que eu chamo da representação de Deus, o menorá. Então aí ele te dá toda essa informação. Interessante, porque nos aprisionamentos de átomos, eu trabalhei com aprisionamento de átomo lá na Unicamp, lá no nosso laboratório, eu não trabalhei diretamente, mas eu via lá. As linhas de campo é isso aqui, ó. As linhas de campo magnético. Então perfeito, tá aqui, ó.
Justamente. Olhando para essa mesma equação aqui, cara. Então aqui está o número imaginário puro, entendeu? Porque menos 1, que é antimatéria, menos 1 é o i ao quadrado, é a imaginação ao quadrado. Que é a razão universal, que é o simbolismo, que é o grande arquiteto do universo. Justamente aqui. E aí a gente solucionou o problema de Dirac. Por isso que eu falo daqui a teoria do campo unificado. É a teoria do campo unificado. Tá vendo que essa simbologia aqui, ela aparece aqui? Não aparece? Aparece. Ela aparece aqui. Então, por exemplo, que essa equação era o conjugado dessa outra. Então, 1 sobre x ao quadrado é aqui em cima. Menos 1 sobre x ao quadrado é aqui embaixo. Então é como você olha aqui, o hidrogênio e o antihidrogênio. Então eles são os pares conjugados, são correspondentes. Matéria e antimatéria. Porque daqui para cá, ó, daqui para cá são números negativos. Daqui para cá são números inteiros negativos. Daqui para cá são números inteiros positivos. Então é justamente você pegar esse gráfico e girar ele. Então é visão geométrica, por isso que falava Platão, se você não for um geômetra, não entre aqui. A gente precisa ter a visão geométrica do mundo. Que aí você entende a matemática de fato. Entendeu? Então, aí você consegue enxergar as coisas de uma forma mais... Entendeu? Então, tá aqui. Então, por exemplo, em termos de economia, quando você escolhe uma taxa Selic negativa... É como que você não tem, eu provei isso, né, economicamente, quando você escolhe uma taxa de juro negativa, uma Selic negativa, é como você tem uma situação não física, é que não existe inflação, não existe desinflação, inexistência de economia, ou seja, antimatéria. Mas é a razão universal, é que você vai ver, você vai dizer que vai ter uma inflação imaginária. Imaginária. Só para você ver. Lembra que o Einstein fala muito, é imaginação? Justamente isso, porque a imaginação é a simbologia, é a própria razão universal, que sempre existiu. Então está explicado sim a origem do universo. Interessante é porque eu pego esse R aqui, o tamanho desse vetor, desse número complexo, ó, já caiu o quê? Já caiu o quê? Pitágoras. Mas é justamente isso daqui. Isso aqui você pode chamar... Porque é uma área quadrada. Isso aqui é uma área quadrada. Isso aqui é uma área quadrada. Então isso daqui é o quê? Uma área quadrada é um teorema de Pitágoras, com os catetos iguais. Não é verdade? É verdade. Isso aqui é uma área quadrada. Só que, e por isso que você pega na sequência de Fibonacci, um cateto, um quadrado menor, maior, e vai aumentando. Você tem uma sequência de Fibonacci. Um quadrado menor, outro maior, e você tem uma sequência de Fibonacci que equivale o quê? Um retângulo. Então, como que você entende a origem do universo? Imagine só, aqui é o ovo. O ovo, quando você olha para o ovo, ou espermatozoide, você só vê um trenzinho lá, um líquido, uma coisa desse tipo. O espermatozoide é uma coisa desse tipo. Que dá origem a isso aqui, que eu sou. Que eu tenho um olho, que eu tenho um cabelo, que eu tenho um dedo, que eu tenho esse dedo aqui, eu tenho uma perna, eu sou mais gordo, sou mais magro do que o outro. Esse é o universo. Então a origem do universo é como você olhar para o espermatozoide, é como que você olhar para o ovo, que à medida que ele vai evoluindo, que ele tem a ver com a temperatura, né? Tem a ver com a temperatura, dentro desse espermatozoide tem um olho, tem um cabelo, tem um cara gordo, tem um cara mais magro, tem um cara moreno, azul, branco, essa coisa toda. Assim é o universo, a origem do universo. Por isso está no templo de Delfos, na Grécia. Conheça-te a ti mesmo, que conhecerás os deuses do universo. É isso aqui mesmo. Eu deixo claramente aqui na internet, no YouTube, para fazer o meu julgamento, mas a origem do universo é daqui. Essa é a matemática que está por detrás da origem do universo, justamente o gráfico da gravidade, da força gravitacional. Ela abarca a teoria da relatividade. Deixa eu ver se está terminando aqui. Tempo. Terminando aqui.
Então ela abarca a teoria da relatividade, tudo isso. Então é saber ler isso daqui, né? Ler essas informações, que coisa linda, hein? Tá aqui, ó. Então eles não sabiam ler essa equação aqui. Porque essa equação é a própria equação da energia de ponto zero, só mudou o sinal. Então é como que aqui é energia de ponto zero, aqui é energia do átomo de hidrogênio. Elas são conjugadas o tempo todo. A origem do universo. Você vê que eles têm uma matemática lá que faz uma coisa assim, né? Umas simbologias, justamente, olha as simbologias aí. Do buraco negro, do buraco branco, olha aqui. Então é a função quadrática mesmo, a função quadrática, porque uma parte dela é linear, outra parte dela é não linear. E por isso que é I ao quadrado. Aparece esse número imaginário ao quadrado, que ele é menos 1, que é a antimatéria, que é a razão universal, que rege tudo. Então, novamente, o que faz eu fazer isso aqui? Soltar esse átomo aqui, essa bola. O que faz? A minha razão. Eu quero soltar ela. O que é isso? O que faz eu jogar ela de baixo para cima? A minha razão, que sempre existiu. Então, quando eu entro em contato com essa razão universal, eu consigo enxergar conhecimentos originais. Então, por isso que muitos cientistas conseguem enxergar conhecimentos originais, como que ele entra em contato com essa razão universal e revela para ele. Porque a palavra teoria significa o quê? Aquele que viu, aquele que está vendo. Que coisa linda. Provado, hein? Provado mesmo. Provado, cara. É isso aí. Obrigado, hein? Obrigado.